Hail the King, capítulo 1141. Como mariposas para as chamas. Na batalha chocante, Sha'aravi, Cassano, Milito e Palácio lutaram contra os anjos de batalha com toda a sua força, e todos eles foram gravemente feridos. Embora a tropa tenha projetado um caminho de fuga delicado e tenha se esquivado das tropas da Santa Igreja e da perseguição da Juventus, havia mais de 400.000 soldados. Era impossível evitar completamente qualquer detecção. A tropa encontrou mais de 10 emboscadas de tamanhos variados, e Sha'aravi e as condições dos outros pioraram. Agora, eles estavam todos inconscientes. Finalmente aqui. Enquanto esses militares não sabiam o que fazer, Cassano, que estava na maca, parecia ter sido estimulado pela intenção assassina vindas de Kassai no céu, e lentamente acordou e abriu os olhos. Enquanto falava, ele se ergueu e tentou se levantar. Senhor, não. Senhor, já que estamos nesta situação, devemos protegê-lo e escapar. Podemos deixar nossos irmãos conterem os inimigos um pouco. A região norte está bem à nossa frente. Assim que entramos nela. Sim, senhor. Vocês são mestres supremos que podem se tornar deuses. Você tem que sobreviver até chegar à região norte. Depois de se tornar um deus, você pode voltar e vingar nosso império. Senhor, não se preocupe. Há 400.000 de nós aqui. Mesmo que todos nós morramos aqui, vamos segurar esses demônios por um tempo. Os militares controlaram rapidamente Cassano. Eles temiam que esse jovem lorde teimoso, que tinha a esperança do império, pudesse liberar seu poder pela força em uma fúria. Em seu estado atual, se Cassano voasse para o céu e tentasse lutar contra os inimigos, não seria diferente de buscar a morte. Não diga mais nada. O rosto de Cassano estava pálido e seu corpo estremeceu quando ele acenou com a mão. Ele não agiu impulsivamente. Este jovem lorde que adorava brincar com seus subordinados estava atualmente embrulhado como uma múmia. Quando ele moveu o corpo, as feridas se abriram novamente e o sangue jorrou como uma fonte. Várias energias de guerreiros inimigos correram rapidamente em seu corpo, e parecia que sabres o estavam cortando. Cassano se virou e olhou para Milito e seus outros companheiros que ainda estavam inconscientes. Então, ele olhou para os soldados ao seu redor e o arrogante Kassai no céu. Uma rara expressão séria apareceu em seu rosto e ele suspirou pesadamente. Eu sou como um dragão gigante que está preso em um pequeno lago. Estou sendo provocado e intimidado por pequenos peixes e camarões. Quando eu estava no meu auge, poderia facilmente matar mais de 10 mestres em seu nível. Agora, ele se atreve a ser tão imprudente diante de mim. Tanto faz. Quanto mais fugimos, mais arrogantes esses bastardos são. Já que não podemos escapar, eu não vou embora. Eu, Cassano, nunca estive tão triste a ponto de precisar que meus irmãos arriscassem suas vidas para lutar pela minha fuga. Eu ainda posso lutar. As palavras de Cassano foram heróicas, mas tristes. Foi como o último momento de um herói. Os oficiais militares ao redor de Cassano apertaram as armas e todos se sentiram valentes e corajosos. Nesse momento, uma série de rugidos soou na tropa. Mais de uma dúzia de feixes de luz radiantes dispararam para o céu. Esses eram guerreiros que não haviam alcançado o reino da classe Lua. Para proteger seus companheiros, eles usaram ataques suicidas. Essas cenas trágicas estavam sendo exibidas entre o céu e a terra. Formigas! Como você ousa desobedecer ao mandato celestial? Kassai sorriu com desprezo e acenou com as mãos gordas com crueldade. Então, raios de luz prateada surgiram como ondas. Bam! 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 Mais de uma dúzia de bravos guerreiros tinham o desejo de matar seu inimigo, mas sua força não permitia que o fizessem. Eles explodiram no ar, e sua carne e ossos se transformaram em névoa. Eles se sacrificaram e morreram sem cadáveres para um bem maior. No entanto, esta cena trágica não intimidou os outros guerreiros no terreno nem um pouco. Como muitas mariposas, eles sabiam que morreriam ao voar para as chamas,
mas fizeram isso de qualquer maneira, sem arrependimento. No último momento de suas vidas, eles liberaram a energia mais brilhante de suas almas, acendendo sua energia vital e disparando para o céu. Tudo o que esses guerreiros queriam era desacelerar os 5 demônios no ar por um segundo, ganhando tempo para seus irmãos e companheiros escaparem do perigo. Chamas brilhantes arremessaram do solo para o céu como muitas flechas, e o brilho e a presença trágica criaram uma pintura vívida entre o céu e a terra. Foi a luta dos fracos e a raiva dos guerreiros. No terreno, os oficiais militares que não eram fortes o suficiente comandaram seus companheiros e correram em direção ao Estreito de Nápoles. O Estreito de Nápoles era como a linha de vida e morte aos olhos de todos. Enquanto passassem por essa linha, estariam dentro do território da região norte que pertencia ao imperador humano do norte Alexander. Como ousam os sacerdotes da Santa Igreja entrar no território do imperador humano do norte? Todos os soldados no terreno tinham expressões tristes em seus rostos. Esta tropa havia sobrevivido ao teste de sangue e chamas, e eles eram a última linhagem de sangue do Inter de Milão e do AC Milan, duas ex-superpotências humanas. Essas pessoas não tinham medo da morte, mas eram lógicas. Vendo que alguns de seus companheiros resolveram se sacrificar, mais gente acelerou e correu em direção à fronteira com a região norte. Eles estavam correndo não porque estavam com medo. Eles estavam fugindo para um dia voltar para suas terras natais com as cabeças levantadas. Ao mesmo tempo, batidas estrondosas de tambores de guerra soaram do sul. Os barulhos de clipe-clop eram tão altos e estrondosos que até a terra começou a tremer. Sob a luz do sol, uma onda de luz branca deslumbrante apareceu no horizonte como uma inundação, avançando em direção a esta tropa. Os outros inimigos estavam aqui. Era a legião de cavaleiros da execução divina da Santa Igreja. Era uma legião terrível, e todos os cavaleiros usavam armaduras prateadas e roupas brancas. Eles eram pelo menos guerreiros 5 estrelas e eram cruéis e impiedosos. Onde quer que fossem, nenhuma grama podia ser vista depois. Eles eram as garras mais afiadas da Santa Igreja e haviam executado muitas missões de massacre. Eles foram apelidados de a espada afiada de Deus. Na guerra de defesa anterior na cidade de Milão, foi essa terrível legião que apareceu e virou a mesa, matando milhões de soldados dos dois impérios. Agora, esta legião apareceu neste lugar. Isso significava que a tropa final, que representava a última gota de esperança dos dois impérios, estava completamente exposta. Assim como eles esperavam, depois que a legião de cavaleiros da execução divina apareceu, a cavalaria do Império Juventus apareceu atrás deles como uma inundação negra. Em forma de cone, os inimigos inundaram e envolveram esta tropa. Sob a luz do sol, as espadas e sabres refletiam luz fria e assassina. A batalha final seria aqui. A última tropa dos dois impérios foi finalmente empurrada para o desespero. Se fosse antes, mesmo que fosse apenas 10 dias atrás, esta tropa de 400.000 soldados não se sentiria tão desesperada. Cerca de 10 dias atrás, esta tropa ainda estava intacta e tinha força máxima de combate. Além disso, mestres como Charave e Milito ainda podiam lutar. Mesmo se eles estivessem enfrentando as tropas de execução da Santa Igreja, eles ainda poderiam lutar contra eles e poderiam vencer. Mas agora, eles estavam em uma situação desesperadora. Mestres de alto nível como Charave desmaiaram e ninguém podia lutar contra Kassai e os outros mestres da Santa Igreja. Ei, você gosta desta novel?